E nesse terceiro episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão, nós tivemos duas coisas muito presentes. Os preparativos para uma grande batalha no episódio 4 e um tanto de cenas que abusam da liberdade criativa em uma adaptação e que nos fazem dar aquele sorrisinho de nervoso ao lembrarmos da temporada final de Game of Thrones e não subestimar nunca a capacidade das séries em destruir bons personagens. E a gente segue aqui na nossa jornada de análises, episódio a episódio da segunda temporada da Casa do Dragão. E eu já digo a vocês aqui de maneira enfática de que pelo menos eu, Thiago, achei este terceiro episódio o pior de toda a série até aqui, contando até a primeira temporada. Foi um episódio muitíssimo complicado e não, né? Quem acompanha a gente aqui sabe que eu não sou hater, não fico fazendo esses vídeos assim mais sensacionalistas, né? Nada contra quem faz, mas não é o nosso caso aqui. Até quem chegou recentemente aí no canal já deve ter percebido isso também, mas eu tenho que ser 100% sincero com vocês aqui quando a gente faz alguma crítica, alguma análise, porque quando a gente pensa em adaptação, galera, saindo de uma mídia para outra, no caso aqui dos livros para uma série, é óbvio que algumas coisas têm que ser mudadas, alteradas, o ritmo é diferente, a linguagem é diferente, você visa um público que até então não tem todo aquele conhecimento, né? São pessoas que você tem que imaginar que de maneira pressuposta não tem todo aquele conhecimento dos livros, então muita coisa tem que ser simplificada. Eu entendo tudo isso. O problema é quando certas alterações descaracterizam tantos personagens, alteram tanto alguns fatos que começam a prejudicar o ponto central da história. E eu tenho muito medo de que isso aconteça nessa série, como aconteceu lá em Game of Thrones, na série principal original. Mas vamos lá, vamos por partes aqui, pegar todos os pontos e eu espero conseguir passar para vocês o porquê que eu achei esse o pior episódio da série até aqui. Vamos lá. Primeiro, que tristeza ao ver que a Batalha do Moinho Ardente foi completamente obliterada da série, substituída por uma briga de vizinhos, tipo aquelas no seu condomínio quando o cidadão coloca som alto em plena terça-feira à noite, fechando com um papel de parede lotado de defuntos irreconhecíveis sem a menor explicação. E sim, gente, a Batalha do Moinho Ardente que muitos fãs estavam esperando simplesmente não aconteceu. Eu, inclusive, esperava bastante assistir, já que essa é a primeira grande batalha do período da Dança dos Dragões. Nós temos ali o assalto a Harrenhal e tudo, na verdade, é uma coisa só, tá? Porque eu não sei se vocês também, eu vi algumas pessoas ali no Twitter, sempre quando acaba algum episódio, eu corro lá no Twitter para ver como é que tá o ânimo, né? Como é que tá o humor de algumas pessoas. E eu acompanho, tenho alguns amigos que só estão assistindo a série que acharam um pouco estranho o Daemon ter conquistado o Harrenhal sozinho ali, sem mais ninguém, né? Logicamente ele tem Caraxes, então isso faz toda a diferença você chegar montado num dragão gigantesco, lógico. Mas conseguir entrar ali sem resistência nenhuma. Se você achou isso estranho, é porque no livro isso é completamente diferente, tá? Existem as forças dos dragões que a casa Targaryen usa, logicamente, né? Que dragões mudam completamente a balança de poder em qualquer batalha, em qualquer incursão, mas você tem também as batalhas campais, você tem os exércitos, você tem que tomar esses castelos tanto pela força aérea, digamos assim, até porque cada um dos lados tem seus dragões, então cada um dos lados tem essas armas aí de destruição em massa, mas ao mesmo tempo existe a batalha no chão também. Quando Harrenhal é tomada, o Daemon não está sozinho, ele tem ali parte da força da casa Blackwood com ele. Do outro lado, a casa Bracken está com os verdes. Então existe um conflito ali nas terras fluviais que quem acompanhou Game of Thrones sabe o quanto é uma região importante. Eu já falei isso aqui em vídeos anteriores. Ela é uma região central, ela é, juntamente com a Campina, ela é uma região fértil de fazendas, de rios, de lagos que alimentam toda o Westeros. Muita coisa sai dali, muita coisa que é consumida em Westeros, que é plantada, sai dali. Então muitas casas ricas estão naquela região também, terrenos extensos, é uma área de passagem. Quem sai do norte para ir ao sul precisa passar pelas terras fluviais, passa ali pela estrada do rei, é um ponto de ligação
com a Campina, com as terras do oeste, para quem vai para as terras da coroa, para quem quer ir para o vale, para quem quer ir para o norte. Então é uma região importantíssima, ela é uma região importante. O Daemon não chega sozinho para tomar Harrenhal, então era uma coisa que eu esperava que a série trabalhasse um pouquinho mais, porque esse conflito que mostra ali, é lógico que isso não dá para ser explicado só pelo episódio das séries, mas existe sim aquele conflito, aquela rixa entre os Blackwood e os Bracken, que é uma coisa que vem, sei lá, desde a era dos heróis. Então teria que haver uma explicação maior. A gente já entendeu que há uma rixa entre eles, isso ficou bem explicado, mas cadê a batalha? São duas das casas mais importantes daquela região, ambas vassalas à casa Tully, que causa uma certa desarmonia na questão hierárquica ali daquela região, já que cada uma delas resolve apoiar um lado oposto e promove, né, de uma maneira assim, de uma iniciativa, cada uma reunir as suas forças dos seus próprios vassalos, sem ter uma autorização formal da Casa Tully. Então vocês entendem que tem um conflito político todo ali dentro, um negócio todo emaranhado, assim, uma bagunça danada, e cada um dos lados, os verdes e os pretos, se aproveitam disso para conseguir o máximo de poder. Então o que a gente vai ver no episódio que vem, que é a grande batalha de Harrenhal, com os dragões chegando ali, com a Veigar, com a Caraxes, e assim, numa spoiler, né, isso quando acaba esse episódio, tem aquele teaserzinho ali, tem aquele preview, né, do que vai acontecer no próximo, então eu tenho certeza que não estou dando spoiler para ninguém aqui. Tudo isso é uma construção para que a gente tenha agora, né, uma grande batalha, porque senão, sabe o que acontece quando você faz isso que eles fizeram nesse episódio? Não, vai ter uma grande batalha, dá um flash, mostra todo mundo morto, sem você entender o que aconteceu, quem foi que morreu, qual o peso daquela luta ali, né? Uma batalha que envolveu mais de, sei lá, 40 mil espadas reunidas. Acontece que você perde um pouco o senso de urgência dos acontecimentos, você acaba perdendo um pouco o senso de perigo das coisas que acontecem. Fica parecendo, de novo, né, se a gente for comparar lá em Game of Thrones, vocês lembram quando toda aquela galera ali juntou, fez uma comitiva para atravessar a muralha e ir em direção às terras além do norte, e é quando eles são atacados pelos caminhantes brancos, que inclusive um dos dragões da Dany acaba morrendo, então tem toda aquela coisa ali. Vocês lembram que o Gendry, ele ficou indo de um lado para o outro para poder buscar ajuda? Ele estava lá com a turma do Jon Snow, né? Eles estavam sendo atacados, ele pega o cavalo e sai cavalgando na neve, vai, avisa Daenerys que volta com reforço, como se fosse, sei lá, como se o cara estivesse atravessando a rua, cara. E não é assim, aquilo deveria ter levado dias. Eles precisaram de uma força militar para chegar até o extremo norte. Como é que o Gendry sozinho ia voltar até a muralha, falar com a Daenerys, retornar até onde eles estavam? Não faz o menor sentido. Então você muda a geografia de Westeros, porque você encurta distâncias ali de uma maneira horrível, né? Então isso eu não vou dizer que está acontecendo, mas eu tenho medo que isso aconteça em Casa do Dragão também. Então já fica o alerta aqui. Uma pena, né, que não tenha sido mostrada a batalha do Moinho Ardente na série. Inclusive, faço um alto jabá aqui, se vocês quiserem saber mais sobre essas batalhas, mais sobre outras coisas que aconteceram. Eu fiz um vídeo aqui no canal, o último vídeo que a gente fez, sobre indicações de livros, né, para quem quiser saber mais. Você que só está acompanhando a série, de repente quer saber mais sobre o que está acontecendo, todos esses detalhes que eu falei aqui, tem um vídeo que eu fiz aqui no canal recomendando livros para entender melhor a Casa do Dragão. Vou deixar aparecendo no card aí em cima, e você pode conferir também na nossa playlist aqui sobre a série, beleza? Ainda sobre essa passagem ali em Harrenhal, eu vi que algumas pessoas ficaram em dúvida também sobre aquela ilusão, aquele pesadelo, sei lá, que o Daemon passa ali. Aquilo ali pode haver muitas explicações, tá? Primeiro, uma de que existe uma lenda de que Harrenhal realmente é amaldiçoado, que quem fica ali ouve vozes, vê vultos, né? Que é um castelo que é muito zoado, teve muita matança, muita desgraça, então é um lugar que ficou meio condenado ali. Então, sim, existe esse mito de que ele é mal assombrado. Por outro lado,
pode ter sido também já as paranoias da cabeça do próprio Daemon, que se culpa um pouco com o que aconteceu com o pequeno Jaehaerys, da pressão que ele coloca em cima da própria Rhaenyra, de todas as frustrações que ele guarda, então ele também está se atormentando ali, teve realmente um pesadelo, pode ser também. Ou pode ser alguma coisa mágica, mística, porque, de novo, né, quem só está assistindo a série, não tem nenhum conhecimento dos livros, deve ter visto ali aquela mulher que fala com o Daemon de maneira meio misteriosa, né? Você vai morrer aqui. Então é uma coisa meio Zé do Caixão, né? Você vai morrer, profetizando de que ele teria o fim dele ali em Harrenhal. Aquela mulher é a Alice River, que é uma bastarda, que até então ela tá ali servindo para a casa Strong, que é quem está cuidando de Harrenhal, é quem a Harrenhal está submetido até esse momento, e disse que a Alice Rivers ela é bruxa, que ela é meio feiticeira ali, e que talvez ela pudesse naquele momento ter manipulado, ter criado aquelas ilusões para cima do Daemon. Como essa cena só existe na série, eu não tenho como afirmar necessariamente se foi isso. Se foi, pode ser já para apresentar a personagem, tá? Ali de que realmente existe uma presença mágica, mística em Harrenhal. Porque se não for isso, é só misticismo barato de tentar trazer alguma coisa mais sobrenatural pra série, assim, pra dar um temperinho. Acho que no fundo não tem ação prática na história nenhuma. Mas se foi pra apresentar a Alice River nesse sentido, beleza, porque sim, existe magia no mundo de Westeros. Isso é mostrado na série principal a partir quando a Dany desperta os seus dragões, quando eles nascem, é como se a magia voltasse ao Westeros, porque até então, desde que os dragões estavam praticamente extintos, né, considerados extintos, as forças mágicas, quem mexia com magia, feitiçaria, enfim, sentiu uma redução na força mágica, na força mística. Com os dragões de volta, é como se a magia tivesse acordado em Westeros. Tem uma coisa meio a pegada que faz parte também das práticas mágicas lá em Valíria, mas não cabe a gente falar sobre isso aqui. O caso é que nessa época os dragões estavam super ativos, né? Então se os dragões e magia têm alguma ligação, é bem possível que sim, né? Nós tenhamos ali alguma influência mágica nessa fase, nesse período. Agora, se vai ser explicado isso, gente, também não sei dizer. Esse episódio também serviu pra gente ver ali o primeiro dia de trabalho de Sir Criston Cole como mão do rei, né? No caso, como mão do Aegon ali. Cara, é complicado, porque o Cole, por mais que ele seja um personagem detestável por muitas pessoas, inclusive eu vi, né, que semana passada eu vi uma notícia de que o ator que faz o Cole, ele teve que restringir os comentários no Instagram dele, porque a galera tava indo lá xingar o cara, né? Parece aquelas tia véia que a gente tinha lá no passado assistindo novela na Globo e depois, sei lá, ficava xingando o ator quando encontrava na rua, né? Você matou a fulana, não sei o que. Não, minha senhora, é só um personagem. Não sei se a senhora entendeu, né? Então, eu sempre acho bizarro quando essas coisas acontecem. Mas enfim, não tem a ver com o caso aqui. O fato é que o Cole, nos livros e na série, ele é diferente. Na série, o Cole, ele é um cara mais, como é que eu posso dizer, limitado. No livro, dá a entender de que o Cole, ele é sim um grande estrategista militar. Afinal de contas, ele é um cavaleiro, ele é um bom cavaleiro, né, no sentido de ser muito hábil, isso é inegável. Líder, né, ele se transforma depois líder, ele Lorde Comandante da Guarda Real em algum momento, então o cara realmente, né, de maneira militar ele é bom, isso é indiscutível, mas ele sabe jogar o jogo dos tronos também. Ele tem tino para política também. Na série é diferente, na série mostra que ele é uma mão sem voz. Ele foi designado mão mais assim para irritar o Otto Hightower e também pro Aegon mostrar que não, agora a minha mão é uma mão de aço, né? Uma mão de ferro, então eu vou ser muito mais agressivo. É para mandar uma mensagem também. Só que coloca um cara que é um nécio em questões políticas. Você vê que o conselho está totalmente sem autoridade nenhuma, cada um fala por si, ninguém mais consegue reunir nada. A Alicent ainda tenta colocar ordem na casa ali e o Cole fala, não, eu mesmo vou lá, vou fazer e tal. Ou seja,
você tem a mão do rei montando num cavalo e indo para o campo de batalha, coisa que tecnicamente não seria necessário se você tivesse uma liderança mais estratégica ali. A série segue bem por esse caminho? Talvez, inclusive teve aquela cena onde mostra a Baela, né, sobrevoando ali as terras fluviais e encontra os batedores ali com o Cole. Aquela cena inclusive serviu para mostrar que ele não é um completo imbecil, né? Militarmente, em campo, ele tem uma boa visão, ele sabe como as coisas funcionam. Então aquela cena ali foi mais para mostrar aquilo mesmo, já que também ela não existe no livro, mas no geral, o Cole na série ele é mais limitado. Vamos ver agora, né? Ele vai ter muita participação aí nos campos de batalha daqui para frente. Se a série não alterar igual eles fizeram com a batalha do Moinho Ardente, né? Sim, eu sou rancoroso, vou ficar falando sobre isso. Se eles não alterarem isso também, o Cole terá muito mais participação daqui para frente. E eu não sei se vocês notaram também, se vocês sentiram isso, mas existe uma animosidade entre ele e a Alicent. Eu acredito que a Alicent está muito ressentida, apesar dela ainda gostar dele, de estar se relacionando com ele. Eu acredito que a Alicent ela ainda se ressente um pouco ao Cole em relação ao que aconteceu com o pai dela, com o Otto Hightower. Isso é o tipo de rusga que lá na frente também pode acabar desencadeando alguma outra coisa. Inclusive dentro da Fortaleza Vermelha aconteceram algumas outras coisas interessantes também que a gente pode destacar aqui, que é o Aegon, que é um rei que ele quer se provar, né? Ele sabe, no fundo ele sabe que ele pode ser uma fraude, ele nunca quis ser rei, a gente já falou sobre isso também dezenas de vezes, e ele tenta se provar o tempo inteiro. Ele usa a coroa de Aegon o Conquistador, ele usa a armadura de Aegon o Conquistador, então ele quer se provar, ele quer se mostrar. Não é, cara, ele quer sair montado no Sunfire para ir pro campo de batalha também, né? O Larys Strong tem que ir lá, né, manipular ele. Olha como ele é um rei fraco, né? O Larys Strong vai lá, conta qualquer coisa para ele, tipo, olha, se o senhor sair daqui, né, pode ser que alguém tente reinar no seu lugar e tal. Olha, não, então eu vou ficar, né? Tipo assim, faz o rei mudar de ideia, como se partisse dele essa iniciativa, mas na verdade é o Larys ali, ó, mexendo ali as cordinhas para fazer com que o Aegon não saia, que o Aegon fique, e automaticamente conquistando a simpatia dele para ocupar o cargo de mestre de sussurros no seu conselho. Então é um rei completamente manipulável, um cara que é muito controlável, tem um gênio muito difícil, é muito vingativo, é muito impulsivo, não tem preparo nenhum, não tem tato, diplomacia nenhum. Ele inclusive nomeia novos membros para a Guarda Real, né, para a Guarda Branca, completos idiotas ali o tempo todo com ele. A Guarda Branca, que sempre teve os melhores cavaleiros do reino, agora tá com meia dúzia de bundão ali, que se aparecer qualquer pessoa, eu duvido que eles consigam. Cara, guardas que vão sem armadura com o rei pra um bordel em Porto Real, cara. Que isso, cara, sabe, assim, despreparo nenhum. Então o próprio Aegon se coloca em certo perigo. Inclusive nessa cena lá do bordel, né, já que uma coisa puxa a outra, tivemos lá eles irritando, né, eles humilhando o Aemond, que estava com aquela prostituta. E a outra cena também que, assim, me parece que aquilo ali é só para fazer o Aemond dar uma coringada. Eu citei no episódio passado que o Aemond rolou uma espécie ali de humanização do personagem, porque até então ele é muito preto e branco. Ele, não, eu sou o irmão que sempre foi zoado, sofreu bullying, agora eu tenho o dragão mais poderoso de todos, então eu me transformei num psicopata. É isso, né? Resumindo o personagem a isso. Então no episódio passado, onde deram meio que uma humanizada nele, né? Ele ali dizendo que na verdade eu não queria que nada disso tivesse acontecido, mas eu tenho muito ressentimento dentro de mim e tal. Deram uma humanizada nele, eu acho legal, acho bacana, dá um pouquinho mais de profundidade. E aqui não, aqui foi para mostrar que, olha, a gente ainda tá humilhando o cara ao ponto que, sei lá, no próximo episódio ele vai montar na Veigar e vai lá para Harrenhal, porque a ordem até então é que ele não saia de Porto Real. Afinal de contas, a coisa desses dragões, gente, vocês têm que entender que até esse momento funciona meio como que uma guerra fria, sabe? Ambos os lados têm armas muito fortes.
mas que nenhum deles vai colocar em prática se o outro não fizer. Então fica nessa balança, nessa ameaça. A partir do episódio 4 e o assalto de Harrenhal, isso muda. Aí vagabundo vai começar a jogar dragão um em cima do outro sem escrúpulo nenhum. Então eu acredito que essa cena também serviu para provocar o Aemond para que ele abandone Porto Real e vá até Harrenhal. Então pode ser uma explicação disso. E essa cena lá do bordel, inclusive, também tivemos ali a primeira introdução do Ulf, o branco, que é aquele cara que se diz bastardo de Balon, o Bravo, né, que é o pai do Viserys e do Daemon. Então ele seria ali o tio do rei, ele se diz como bastardo e tal, e ele é só um dos bastardos, tá? Ah, Thiago, então você tá me confirmando que ele é um bastardo? Tô. Não é um grande spoiler isso, não. Ele realmente tem sangue valeriano. Ele pode não ser bastardo realmente do Balon, mas ele sim é uma semente de dragão, né? Ele inclusive usa esse termo na série. Para quem não sabe, sementes de dragão são como os bastardos com sangue valeriano, ou melhor, com sangue Targaryen são chamados. Então, né, esses bastardos são chamados de sementes de dragão. Então, né, ter o sangue da casa Targaryen é importante para algumas coisas que serão usadas na série. Então esse é só um dos bastardos que foi apresentado até agora. Vocês devem ter pegado outros ali, né? Certos spoilers eu até evito dar aqui, mas quem foi mais sagaz ou quem já buscou por fora viu que outros já foram apresentados. Aqui o Ulf ele fecha ali o trio, né, ou o quarteto de bastardos influentes que vão ter muita participação na história daqui pra frente. Já em Pedra do Dragão, depois de muitos episódios, sem muita participação, Rhaenyra agora luta com seu conselho e toma suas primeiras decisões estratégicas e defensivas, principalmente em relação aos seus filhos. E é complicado, porque a Rhaenyra tá brigando com os próprios lords ali, né? Eu acho que para algumas pessoas ainda é difícil aceitá-la como rainha, pela sua juventude ou por ela ser mulher. Talvez por ela estar muito isolada ainda, então você vê que o conselho é muito resistente às coisas que ela fala, mas ela está tentando. A Rhaenys está ali como alguém para servir a ela, como até certo suporte moral, alguém com quem ela pode se abrir, desabafar, mostra para ela que, olha, ouve a sua coroa aqui, que as coisas não são bem assim, então tem mais experiência acontecendo ali, e ela toma essa decisão de tirar os filhos de Pedra do Dragão e mandar para o Ninho da Águia, que é o castelo mais bem protegido de Westeros, né? Eu não sei se isso ficou claro para algumas pessoas. Quando ela chama a Rhaena e dá a ela a incumbência de levar 2 dragões, uma caixa de ovos e os 3 filhos, né? Ali o Joffrey, o Viserys e o Aegon. Quando ela pega a Rhaena e incube ela dessa missão, ela tá mandando todo mundo pro castelo mais bem protegido, porque o Ninho da Águia fica no pico da maior montanha, do ponto mais alto de Westeros, né? Para você chegar até lá, você tem que passar por alguns portões. Cada portão do vale ele vai estreitando aqueles caminhos, então praticamente é um castelo que nenhum exército consegue chegar. Porque como é que você vai botar um exército numa trilha íngreme, né? Não tem como, você só consegue invadi-lo pelo ar. Então todas as vezes que as defesas do Ninho da Águia foram frustradas foi porque alguém chegou voando em um dragão. Então isso já resume basicamente como invadir aquele castelo. Então ele é muito bem protegido, muito bem guarnecido, não teria um lugar mais protegido. Além disso, também reforça o compromisso das forças do Vale para com os pretos. Então a Rhaenyra meio que já fecha uma aliança ali com a Jaime Arryn, né, que é quem hoje governa a casa Arryn e o Ninho da Águia e o Vale, consequentemente. Então fecha com eles esse compromisso e também com o Norte. Ou seja, do Tridente para cima, a Rhaenyra já tem bastante força. Agora resta saber o que vai acontecer dali para baixo. E aí ficam algumas informações aqui de alguns personagens meio subentendidas, né? A própria relação ali entre a Rhaena e a Baela, que são as filhas do Daemon com a Lena, né, que já morreu. Apesar de elas serem gêmeas ali, são muito diferentes entre si, tá? A Rhaena, ela não tem o seu dragão, então ela
acaba tendo um trato social, não que uma coisa esteja ligada com a outra, tá? Mas como ela acaba se envolvendo mais com a questão política, aos poucos ela é uma princesa mais diplomata, digamos assim. Enquanto a Beyla, né, ela tá sempre voando com seu dragão, ela faz parte ali de algumas incursões, então ela é mais agressiva, ela é mais impulsiva, são duas irmãs completamente diferentes. Outro personagem que foi bem citado aqui também é o Lord Grover Tully, né, que é o Lorde da Casa Tully, tá lá em Corre Rio, consequentemente, né, deveria estar submetido ao que está acontecendo nas terras fluviais, a Casa Tully, mas ele está incapacitado, é dito isso na série. E isso é importante, Thiago? É importante, porque nós temos ali um Lorde que tá acamado, tá doente, que depende dos filhos para fazer algumas coisas. Consequentemente, os filhos não têm a mesma opinião que o pai. Então, né, vocês imaginam que assim, uma casa sem muito controle, sem muita autoridade, acaba abrindo margem para outras coisas. Então são personagens que vão sendo citados ali, que futuramente podem ter uma participação na série também. E aí, a gente já partindo aqui para o encerramento, nós tivemos uma das cenas que eu achei assim, que consagra esse como um dos piores episódios, tá? Eu já reclamei de algumas coisas aqui ao longo da nossa análise, mas pra gente fechar, aquela cena da Rhaenyra disfarçada de Septã indo encontrar com a Alicent é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na série até agora. Primeiro, por quê? Existe toda essa forçação de barra da HBO, já falamos sobre isso aqui também, e você tentar criar uma empatia com os dois lados através das duas rainhas, de que ambas são vítimas do próprio destino, que na verdade os homens é que promovem a guerra e que as mulheres poderiam ser a voz da razão, de que elas fizeram de tudo para tentar impedir a guerra, mas coitadas, acabaram envolvidas naquilo ali tudo, né? Isso tira a participação efetiva de cada uma delas nos acontecimentos. Isso dá a entender que a Alicent, né, coitada, ela fez tudo aquilo porque ela, sei lá, foi um mal entendido de uma coisa que ela ouviu o Viserys falando e ela achou que era uma coisa e era outra, e que no fim ela só queria cuidar dos próprios filhos, enquanto que a Rhaenyra do outro lado teve o seu direito usurpado e o Daemon fez uma coisa que ela não mandou ele fazer, e aí ela também tá fazendo só para se defender. Então, né, coitadas, né, isso aconteceu assim. E não, gente, se você pegar pela obra original mesmo, as duas nunca foram amigas, nunca teve essa coisa dessa amizade entre elas, tá? A Rhaenyra tem as ambições dela, a Alicent tem as ambições dela também. Ela foi usada pelo pai para se aproximar dos dois reis, no caso do Jaehaerys e do Viserys. Ela foi usada, mas ela também tinha as ambições dela. Chegou um momento onde ela entendeu que para a sobrevivência dos filhos e da casa dela, ela tinha que realmente tomar o lugar da Rhaenyra. E a Rhaenyra não é essa santa toda, não. Nesse ponto onde ela perde o Luke, onde o Luke já morreu, ela já tá insana, ela já tá vingativa, ela quer sangue também, ela não tá ligando muito para as coisas não, sabe? Então, ela não é tão boazinha. A Rhaenyra, ela é mimada, ela é meio egoísta às vezes também, ela tem os defeitos dela, mas ela não é burra, cara. A Rhaenyra não é burra, a Rhaenyra jamais se colocaria naquela posição de ir até o septo, protegido ali por um Assassin's Creed, sentado, sabe, pra ficar ali trocando ideia dentro da igreja, cara. Gente, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido a personagem fazer aquilo ali, sabe, dela se colocar naquela posição. E também a Alicent, não faz o menor sentido dela ter feito aquilo ali, de deixar a Rhaenyra ir embora. Tipo, não, então você veio até aqui, né, a gente conversou, a gente viu que tudo foi um mal entendido, mas tudo bem, pode ir embora, não tem problema, vai lá, organiza o seu exército, volta, mata os meus filhos, tá tudo certo, pode ir, tá liberada. Porra, você pega as duas rainhas, que são as duas caras da série, toda a comunicação de Casa do Dragão é feita em cima das duas personagens, e você coloca as duas agindo como umas idiotas ali. Então, de novo, fazer o que fizeram com a Cersei e a coitada lá da Daenerys em Game of Thrones, que no final as duas estavam igual umas loucas,
né, mostrando que, olha só, mulheres quando estão na posição de poder são loucas, elas não conseguem pensar de maneira racional, elas não conseguem pensar de maneira lógica, elas agem só com o coração. Então, logicamente, né, a gente tem que colocá-las aqui como duas abobadas. Eu acho isso péssimo, cara, eu acho isso péssimo. E isso tem importância, galera, isso tem importância. Eu tava conversando até aqui no Twitter com algumas pessoas e tal, teve um brother que falou que não, cara, mas isso não tem nada a ver, porque a guerra já ia acontecer mesmo, indiferente do que a Alicent e a Rhaenyra iam fazer. Não, cara, é óbvio que já existiam forças ali que queriam que o Aegon assumisse, que desde o início discordavam que uma mulher sucedesse o Trono de Ferro, que não eram da mesma ideia de que a Rhaenyra pudesse ocupar. Você tinha. Só que o fato da Alicent ter escondido a morte do Viserys e ter dado uma legitimidade para a ascensão do Aegon, já que, né, o pai teria trocado de ideia e colocado ele, não a Rhaenyra, né, naquele mal entendido que ela teve, aquilo afeta as decisões, aquilo faz com que o conselho esconda a morte do rei, prenda a Rhaenys, deixe o Lord Corlys isolado, sem receber informação nenhuma, atrase a Rhaenyra, o Daemon e outras pessoas em Dragonstone de tomar qualquer decisão. Então eles estão um passo atrás de tudo, fecha Porto Real, movimenta já algumas forças militares, ajuda a convencer algumas casas que até então estavam em cima do muro a tomar uma decisão. Então sim, cara, as decisões da Alicent e da Rhaenyra têm importância. E aí agora a série fica nessa, né? Tipo, olha só, então quer saber? No fundo, tá nem aí, cara. Agora já não importa mais se foi um mal entendido, não importa mais se uma entendeu errado e se foi um telefone sem fio, né? Porque na verdade a guerra é movida pelo ódio e tal. Papinho, né? Papinho, porque se desde o início eles não tivessem focado nessa pataquada toda, né, de tentar promover essa empatia forçada, não precisava chegar a esse ponto agora. Então, assim, é por isso que eu acho esse episódio terrível. Eu acho que descaracterizou diversos personagens, não mostrou cenas importantes, deixou um monte de coisa em aberto, assim, tipo, olha, joga aí e você entende o que você quiser. Eu achei ruim, cara, achei um episódio muito ruim, fico muito preocupado, fico muito triste com que a série pode tomar aí os rumos daqui pra frente se seguir por isso, tá? Até então eu elogiei muita coisa, mas o que eu vi nesse terceiro episódio me preocupa. Mas agora eu quero saber a sua opinião, peço desculpas a vocês primeiramente pela minha ranzinzice aqui, né? Mas, cara, tem que ser sincero, não dá pra elogiar tudo, né? Quando a gente acha bom, a gente elogia, se a gente acha ruim, a gente reclama, né? Vocês podem me acusar de muita coisa, menos de ser falso aqui nas análises, tá? Então dá a sua opinião aí do que você achou desse episódio, dê o seu like ou dislike, o que você preferir, e se inscreva no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu!